Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo aqui então eu vou apresentar para vocês a abertura de malha e também o processo de textura e também de render, todos eles num time-lapse para a gente ir conversando sobre o workflow de cada um. Então a primeira parte aqui vai ser sobre a abertura de malha, onde eu abro toda essa malhazinha bonitinha aqui e separo ela em 3 espaços. Eu gosto de trabalhar nesse sistema de Udin, onde eu separo cada material, vamos supor assim, num espaço diferente da UV. Então eu faço 3, coloco uma do lado da outra, é esse processo que eu vou fazer aqui. Antes disso eu tenho que abrir um por um, pedacinho por pedacinho, colocar, deixar no tamanho que eu gostaria que eles ficassem e ir organizando. Como esse modelo é um modelo mecânico, o processo de abertura de malha, por ser várias peças, ele é mais tranquilo, se é que se pode chamar assim, processo de abertura de malha, mas ao mesmo tempo também eu tenho que ter um cuidado para não esquecer de nada, não deixar para trás nenhum objeto que faltar abrir, porque isso pode me dar um problema lá na frente. O que eu vou usar para fazer a textura vai ser no Substance Painter, então como eu vou fazer a textura por ele, tem que estar tudo perfeito, bem abertinho, com o mínimo de distorção, todos os cuidados possíveis. Aqui também eu estou criando um fundo para os objetos. Como eu não vou levar para o ZBrush eu gosto de deixar tudo com uma massa blocada, né? Então como eu já vou direto para o Substance, eu posso deixar já os furos aqui onde eu preciso, deletar partes que eu não tenho interesse mais em construir. Enfim, como eu já estou com o processo finalizado basicamente do modelo, só abertura de malha com o melhor aproveitamento possível. Vou deixar aqui o vídeo correr um pouquinho para vocês verem todo o processo que eu fui fazendo e à medida que for avançando eu vou comentando. Então aqui estamos finalizando essa parte da UV, estou ajustando para poder duplicar o objeto. Eu não dupliquei ele até então por conta que não tinha aberto a UV, não tinha detalhado algumas coisas nele, então não tinha por que eu fazer a cópia e depois fazer todo o trabalho do outro lado. Vamos trabalhar de forma esperta para não ter que fazer coisas 2 vezes no programa. Então aqui agora eu vou fazer esse processo de duplicar, mandar para o outro lado, trabalhar isso de uma forma mais eficiente, principalmente. Também transformar ele em peças únicas, agora que eu já tenho a UV aberta, e esse tipo de coisa pode facilitar a gente no futuro. O que eu vou fazer aqui também? Eu vou separar a minha UV em 3 grandes pedaços, vou trabalhar naquele sistema de Udin, onde a primeira vai ser a unidade core ali, então vai ter todo um determinado para ela.
O segundo e o terceiro são para as partes da esquerda e a parte da direita do meu objeto. Tendo isso feito, a gente já começa a trabalhar para exportar ele lá para o Substance. Aqui eu fiz também de separar por materiais inicialmente, depois eu vou ajustando à medida que eu for necessitando. O que aconteceu aqui é que não deu muito certo o workflow que eu fiz, eu voltei agora aqui para o Maya, então às vezes a gente tem que fazer esse bate-volta para ver o que está funcionando antes de começar a pintar, principalmente porque eu queria ver a UV não como uma sobreposta à outra, mas elas como uma lateral à outra ou como separadas, né? Então aqui eu fui fazendo alguns testes até chegar no resultado que eu queria para este carinha. Esse carinha eu fiz usando um sistema novo aqui do Substance, se tu usar o Gin Legacy, e tem um acima que ele vai pegar e preservar as UVs de acordo e mantendo o tile dela separado de acordo com os materiais, enfim, dá para fazer desta forma também. Foi por aí que eu optei para fazer esse objeto. E aí eu começo no básico aqui do Substance, que é fazer as luzes, que eu vou chamar, que é um bake da curvatura, faz todos os bakes, depois usa esse bake da curvatura ali para o processo de iluminação, e um bake de uma luz estilizada, que ele chama aqui, uma luz bem configurada como uma luz do sol ambiente. Eu troco tudo para tons de cinzas, deixo ele só para ter os volumes presentes dessa iluminação, e aí depois eu começo assim a separar o metal. Eu coloquei um Smart Material só para ter uma ideia de como estava ficando, e principalmente ver as coisas onde não vai ser aquele material e sim aquele outro material com uma carinha dourada, por exemplo. Vou fazendo todo o processo de máscara aqui. Coloquei esse vermelhão para dar um bom contraste, fica fácil de eu visualizar o que está pegando, o que não está dentro do nosso objeto. Uma vez feito esse processo de máscara, eu uso muito aquela ferramenta de seleção por polígono, por objeto ali, e aí eu começo a separar todos os tipos de materiais que eu vou ter. Então, esse objeto ele é basicamente 3 metais, eu fiz com ele, não tem nada de plástico, nada assim, eu fiz ele completamente de metal, então só com um acabamento diferente para cada um. Então um deles seria um metal mais puxando para um latão, outro um pouco mais para o aço, e o terceiro ali só a cor um pouquinho diferente para ficar com outro tom. E aí eu começo a mexer, principalmente crio um metal, assumo que ele é um metal, né, dentro do Substance, e aí jogo principalmente com a rugosidade, a forma como vai trabalhar o ruggedness deste carinha, e aí eu vou fazendo o mesmo processo para os demais, né. Aqui o que acontece? Eu comecei a criar ali então a layer de rugosidade, crio uma layer de ferrugem em cima, para começar a alterar um pouco a questão das cores, começar a brincar um pouquinho com a questão de detalhes e acabamento do próprio material. Diferente dos outros itens da série que a gente veio fazendo, onde eu tinha escultura e pintava um pouquinho por cima, nesse aqui eu vou pintar mais locais de ferrugem, por exemplo, e locais onde tem pó, alguma coisa com problema. Vou usar bastante as texturas próprias do Substance. Eu não quero que eles fiquem com uma cara hiper realista, então eu vou deixar a escala um pouquinho maior, mexer um pouquinho na saturação das cores, fazer esse tipo de comportamento, justamente para que ela integre com as outras que a gente já tem pronta, né? Não é um projeto completamente separado de um do outro, eu quero integrar todos eles depois, então trabalhando com ela de uma forma que funcione. Coloquei alguns arranhões também direto no material. Como eu não fui pro ZBrush trabalhar esse tipo de coisa ou por algum programa de escultura, estou fazendo direto no material de novo, porque esse carinha vai ser um carinha menor, não vai influenciar tanto por ali, daí eu estou me divertindo mais aqui. Uma coisa que eu gosto de fazer na hora que puxa para um material, tirar o V-Projection e trocar para o Triplanar do Substance. Isso ajuda muito quando a gente começa a trocar e usar as texturas prontas do programa. Isso é uma coisa bem importante na hora da gente fazer, e cuidar também para não aparecer os cortes ou daqui a pouco ficar um corte indevido porque a gente está pelo sistema de projeção e não pelo Triplanar ali, né? Tá na UV Projection dentro do Substance.
Aqui eu cheguei a criar até uma segunda camada de ferrugem assim, dentro dele, para poder fazer o material com mais diferença de cor, com mais variações, principalmente no base color dele. Então, os outros dois materiais eles vão ser nessa mesma pegada desse primeiro. Vou ter um mapa de rugosidade externo assim dele, e depois mapas que vão vir por cima para dar a ferrugem, sujeira, todo esse outro acabamento em cima do material de metal, né? A parte dos arranhões. Então isso eu vou trabalhar bastante nos 3 materiais que eu estou tendo aqui nessa peça. O material, de novo, do aço, mais um outro material puxando um pouco mais para a parte do latão, ali um dourado, e um terceiro que é onde tem as pegas, principalmente de onde liga as partes da roupa. Então eu vou fazer ali um pouco de desgaste, vou também fazer um pouco de desgaste mais à frente na parte do bocal, que é onde sai o ar, né, onde faz. Aqui eu estou fazendo os desgastes onde teria uma pega de um outro material. Vou colocar também uma coisinha, um detalhezinho muito sutil, como se tivesse prensado esses botões aqui em cima. Então vou jogar com o normal map mesmo, padrão do Substance, em cima aqui, para dar essa sensação de aprofundado e fazer este comportamento. Aqui que eu estava comentando de fazer os desgastes do material, principalmente quando ele tem o arranhão e tira tinta, né? Ele vai ficar com uma outra coloração, então vou deixar uma coloração mais esbranquiçada assim, deixar uma leve altura ali também e brincar um pouco de novo com a parte da sujeira entre ele e do desgaste, né? Então a gente vai trabalhando com essas para compor a história do nosso objeto. Por mais que eu não tenha feito arranhão no modelo em si, eu posso brincar bastante com essas questões na textura. Como eu quero dar ele uma carinha um pouquinho mais exagerada, eu aumento um pouco o occlusion que vai ter no material para ele ficar também mais interessante. E aqui é um resultado inicial de render do Array ali, e agora sim jogar tudo isso lá pro Maya de novo. Uma vez aqui no Maya, então, a gente vai conectar os materiais, conectar os mapas que vêm lá do Substance direto para ele. Eu gosto de fazer manual essa parte do processo, por mais que às vezes eu perca um tempinho fazendo, muito por conta de que às vezes os mapas, quando vêm lá do Substance, eu preciso fazer algumas pequenas correções. Nesse caso aqui até que não precisou fazer nenhum ajuste. Nos outros que a gente já fez ali, da espada e também da parte da bainha, na bainha principalmente eu tive que fazer alguns ajustes manuais na exposição, de como que eu queria que fosse a reflexão, um pouco mais, um pouco menos. Então esse tipo de coisa a gente pode ajustar direto aqui também no Maya. Eu reconstruo a cena com fundo, tiro a sombra, eu não gosto da sombra projetada no background, então acabo removendo o objeto de ganhar sombra, né, e acaba sendo isso. Vou fazendo os pequenos ajustes que precisa e esse é o nosso resultado sendo construído aqui do objeto. Faço material só de um lado, tem que fazer o do outro também, né? Eles são dois materiais separados, não são o mesmo, eles não usam o mesmo mapa, então tem que conectar sempre de um lado, conecto do outro, e aqui a gente tem o nosso resultado final. Vou deixar o videozinho com vocês também de como ficou o 360 deste carinha. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.